Hoje a gente vai continuar ainda com uma introdução às abordagens. A partir da próxima aula é que a gente começa com a abordagem desenvolvimentista. Galera, eu recomendo que quem botou o nome antes dela começar a gravar, coloque de novo, tá? Porque não vai sair na gravação. Verdade, Átila, verdade. Tinha esquecido disso. Eu acho que era o Lucas, eu acho que estava pedindo o link da aula. Eu tinha colocado desde manhã. Eu mandei no grupo, mas é porque ele pediu no grupo errado. Ele Ah, pediu no grupo tá. de Foi o medicina Lucas mesmo? experimental e médica. Mas eu coloquei de novo. Foi eu, professora, que eu não tinha visto mesmo. Ah. Eu tinha até colocado no fórum, eu acho. Mas eu não tinha Tá. visto. Beleza. Eu tinha colocado de manhã. Eu coloquei tanto no SIGA, pela manhã, que também não adianta colocar muito antes, porque a gente acaba esquecendo. E aí coloquei na notícia e coloquei aqui pela manhã. Mas é que vão aparecendo tantas novas informações, né? Que a gente acaba esquecendo. Mas é o outro Lucas, professora. É o Lisboa. Ah, é? Ah, tá. Mas eu coloquei lá também, não? Ah, tá aí, ele vai entrar agora. Quem estava atrás era o Brito, ou Átila. Que susto. Podemos, então, começar? Vamos lá, vamos começar, para também não ficar tanta coisa sendo gravada de forma desnecessária. Então, vamos começar nosso encontro de hoje com a agenda, como a gente sempre tem feito. E aí, antes eu queria perguntar, essa agenda tem ajudado vocês de alguma forma? Hello? Podem falar, quem quiser. Tem sim. Tem sim, que daí ajudar a não se perder na outra semana, professora. Ah, tá. Porque eu tenho visto que alguns não têm nem aberto a agenda lá no SIGA. A procura tem sido muito pequena, e aí eu fico me perguntando se vocês realmente têm acessado. Eu vou começar aqui a apresentação. Vou começar aqui a apresentar. Cadê? Eita, só gente chegando. Então, mais um minutinho, porque só gente entrando, eu vou ter que ficar parando o tempo todo para acessar. Vamos lá, apresentar uma janela. Própria internet compartilhar. Vocês estão... Opa, cadê? Pronto. Vocês estão visualizando já? Então, é a agenda. Sim, professora. Agenda. Mas eu acho que está errado aqui, peraí. Cadê a agenda de hoje? Estou falando, tentar todo o tempo, alguém vai... Pronto, está por aqui mesmo. Então, a gente tem aí a agenda de hoje. Por que não está aparecendo direito para mim aqui? Minhas apresentações. Está aparecendo a semana 3. Enfim, vamos usar por aqui mesmo. Então, a agenda da semana 3, que começa de hoje, vai até o dia 20, até semana que vem, até a próxima quarta-feira. Os objetivos, né, tanto desse nosso encontro de hoje até a próxima aula, hoje nós vamos retomar um pouquinho o conhecimento sobre as teorias da educação e tentar relacionar com as abordagens de ensino da educação física, buscando entender qual é a relação que nós temos entre as teorias tradicional, escola novista, tecnicista, a teoria progressista, o que é que essas teorias apresentam de relação com as abordagens de ensino.
conhecer as diferentes disposições teóricas propostas para a apresentação das abordagens. Vocês leram no texto como é que é o nome do autor, meu Deus? Alguém tem aí o texto para me falar o nome do texto sobre as abordagens? Que ele apresenta diferentes disposições teóricas para apresentar as abordagens, né? E aí, a partir... Quem fala é Franco, professor. Pronto. Nós vamos falar... Como é, Esther? Não ouvi direito. É dado por Franco, 97. Pronto. Não sei se é o autor, é porque do negócio está aqui, no negócio que fiz. Tá. Mas aí no próprio slide eu volto a apresentar em seguida. E apresentar as diferentes perspectivas e classificação das abordagens de ensino, tá? Que nós vamos ter diferentes perspectivas e classificações, né? Inclusive, uma delas que a gente vai ver no início da próxima aula é a própria classificação dos Sanches, que eu deixei por último por ser a mais atual, tá? Então, para essa semana, nós temos duas atividades, né? Uma é retomar as leituras do texto da aula passada, né, da semana 2, o texto tanto do Sanches quanto o texto do... Meu Deus, esqueci o nome do autor. Não estou lembrado o nome dele. E vocês também vão ver um texto sobre a abordagem desenvolvimentista. Então, nós vamos tanto retomar como realizar a leitura de um texto novo. E, a partir disso, vocês não vão precisar entregar nada, não vai ter tarefa para entregar. Vocês vão fazer apenas como orientação de estudo para a avaliação escrita mais à frente. Vocês vão organizar um esquema no formato de um resumo do texto, sobre a abordagem desenvolvimentista, e elaborar algumas questões e questionamentos para serem explicitados no decorrer da próxima semana. Então, vocês não vão precisar entregar ou postar nada, apenas vão fazer um resumo para vocês, para que isso sirva como uma orientação de estudos para a avaliação teórica mais à frente, e, ao mesmo tempo, elaborar questões ou questionamentos para que a gente possa dialogar na aula da semana que vem. Nós temos a leitura de dois textos, Convergência e Integração, que é o texto que já está postado, Abordagens Pedagógicas da Educação Física, que é a partir do livro Didática da Educação Física, e nós temos dois textos novos, o texto Abordagem Desenvolvimentista, que é do livro Portas Abertas para a Educação Física. Dá para ver se eu mostrar assim? Conseguem visualizar? Não, né? Porque está compartilhando a tela, né? Conseguem ver, não, né? Dá para ver. Dá para ver, dá para ver. Pronto. Então, é desse livro, vocês vão ler somente o capítulo 3, que é o capítulo que trata da abordagem desenvolvimentista. E um outro capítulo é referente ao livro da Soraya Darido, que é o livro Educação Física na Escola, Questões e Reflexões. Vocês vão ler somente o capítulo 1, tá? E eu coloquei esse capítulo 1 para vocês lerem de forma mais detidamente só a abordagem desenvolvimentista. Vocês não precisam ler o capítulo todo, inicialmente. Claro, aqueles que quiserem, o capítulo é muito bom. Vocês podem ler só a parte que a gente vai trabalhar na aula seguinte. E aí, mais à frente, quando a gente for estudando a abordagem da psicomotricidade, abordagem construtivista, abordagem crítico-superadora, os parâmetros curriculares, aí vocês vão lendo os outros capítulos. Eu vou acrescentar um capítulo que está bem interessante, que é do livro que foi organizado pelo professor Heraldo, da UES. É um livro que trata de todas as abordagens. E aí tem o capítulo sobre a abordagem desenvolvimentista. E é interessante porque nesse capítulo os autores conseguem elaborar, inclusive, uma aula e explicar como é que essa abordagem é implementada na prática pedagógica. Mas ele vai ser uma leitura complementar. Tá bom? Então, a única atividade é ler os textos 6 e 7, fazer também um esquema e trazer alguns questionamentos para a aula da semana que vem, certo? É só essa, porque o trabalho do texto 3 e 4 vocês já fizeram, que foi o mapa conceitual, que inclusive se encerra amanhã,
tá? Amanhã é o último dia para postar a atividade. Eu deixo sempre um lembretezinho para vocês, né, que fica a dica aí, não deixar para realizar as tarefas da semana, para evitar acúmulo de atividades, né, não deixe de realizar as tarefas, porque cada vez que você deixa de realizar uma tarefa, você está acumulando para a semana seguinte, fora as outras disciplinas que vocês já estão cursando. Então, procurem estipular um dia e horário para vocês realizarem as tarefas da semana da disciplina, né? Então, digamos que se você tem um tempinho na quarta-feira à tarde, disponibilize esse tempo para fazer as tarefas já da disciplina. E aí, prudência e equilíbrio sempre. Então, fica aí a dica, né? Tem mais alguém querendo entrar? Micaele, Patrícia. Então, essa é a agenda da semana. Não deixem de fazer a leitura dos 2 textos, porque na próxima aula a gente vai iniciar um pouco mais aprofundado o estudo da abordagem desenvolvimentista. No primeiro momento, a Ivna vai apresentar um pouquinho, né, o resumo, né, do texto a partir da proposição de Sanches, e aí eu vou apresentar agora a Ivna, que vai ficar como nossa monitora, né? O Daniel saiu, o Daniel era meu monitor anteriormente, e a Ivna vai ficar nos ajudando nessa disciplina, e aí, como chegou mais gente agora, eu vou pedir para a Ivna se apresentar. Tá bom, Ivna? Se apresenta, fala um pouquinho, a Ivna já cursou essa disciplina em outro momento. Pode se apresentar, Ivna. Boa noite a todos. Alguns aqui já me conhecem. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E estou aqui para ajudar. Eu vim da licenciatura, agora eu estou com muita disposição, estou muito feliz, gente, vocês não sabem o quanto eu estava ansiosa para chegar aqui, para falar com vocês, porque, assim, é um novo papel para mim. Durante a minha graduação eu tive contato com outras bolsas, porém o PID foi algo que eu não tive acesso e agora eu estou tendo. E eu só agradeço, né, o acolhimento de todos, um beijo a todos que estão vendo aí subindo as mensagenzinhas. Então, muito obrigada e estou aqui à disposição, tá bom? Ok, Ivna, a gente também agradece. A Ivna vai nos ajudar, né, nessa disciplina. Tem uma excelente experiência aí, né, já na licenciatura e agora está no bacharelado, então já conta também com uma experiência da residência e creio que vai ser bem produtivo para todos nós. Eu vou só relembrar que amanhã se encerra o envio da tarefa no qual vocês têm que fazer o mapa conceitual dos 2 textos. Então, eu não vou prorrogar, porque vocês tiveram um tempo bem elástico para fazer essa atividade. Então, vocês têm até amanhã às 11 para fazer o envio. Até o momento, dos 30 estudantes da turma, somente 9 enviaram a tarefa. Tá? Da mesma forma, amanhã eu vou encerrar os 2 fóruns. Então, a participação no fórum, ela conta como a avaliação progressiva ao longo do semestre. Então, eu vou computando o conjunto de atividades que vocês vão participando, que vocês vão se inserindo. Não é apenas a postagem dos trabalhos que vai contar, mas a participação no fórum demonstra o envolvimento de vocês também com as leituras, com aquilo que vem sendo discutido aqui nas aulas. Então, é muito importante que vocês participem dos fóruns. Então, da mesma forma, amanhã eu também vou fechar os 2 fóruns, tá? E a gente só vai ter um novo fórum depois da abordagem desenvolvimentista, para que a gente não acumule também muitas atividades de leitura, participação no fórum, envio de trabalho, tá? Pensando que vocês também estão cursando outras disciplinas e tem que se dedicar também, né, a estudar vários componentes ao mesmo tempo. Então, vocês leram os 2 textos que foram colocados, abordagens, deixa eu só ver aqui, cadê, turma principal, só um minutinho, só abrir aqui o texto 4, e aí vou abrir aqui também a apresentação para a gente começar a falar um pouquinho sobre as abordagens.
em que contexto, né, essas abordagens, lembrei, é o Luiz Antônio Silva Campos, que é exatamente o autor do texto, As Abordagens Pedagógicas de Ensino da Educação Física. Eu escolhi esse texto porque ele consegue trazer os quadros e as tabelas de forma muito, muito organizada, né? Inclusive, para que vocês tenham uma compreensão geral desde o que ele traz, né, das tendências pedagógicas até o estudo das abordagens. Ele faz uma retrospectiva da tendência higienista, da tendência militarista, da tendência pedagogicista, da tendência competitivista e da educação física popular, que é uma proposta do Giraldelli. Então, a primeira forma, né, de organização sistemática para entender historicamente o desenvolvimento da educação física, não ainda especificamente como prática pedagógica, né, mas como grande área de conhecimento. Então, a gente tem aí a proposição do Giraldelli e também a proposição do Castellani Filho, né, com o livro Educação Física no Brasil, a História que Não se Conta. O Castellani Filho, ele também traz uma proposição, que eu vou apresentar agora, algumas dessas proposições e do texto. Certo? Vocês conseguiram fazer a leitura dos textos? Quem que pode falar um pouquinho aí para mim? Podem ligar aí o microfone. Conseguiram fazer a leitura do texto? Oi. Estão me ouvindo, gente? Eles A estão gente tá respondendo respondendo no no chat, chat, professora. É porque eu não tenho acesso ao chat. Pronto, vou ler aqui, vou parar lá. Ainda estou lendo a Rayane, a Esté disse que conseguiu, André. Então, do que vocês leram? Qual foi a compreensão que vocês tiveram acerca da constituição das abordagens? Na verdade, ele busca fazer um resumo geral das abordagens em si, né? Detalhando cada uma. Dentro das pretensões científicas, que ele até divide entre as pretensões científicas, e depois ele apresenta a Darida, já em 98 e 2003, para fazer esse caminho entre o que foi pensado, que vai desde da educação física tradicional, comportamentalista, que eu, inclusive, dentro do meu mapa conceitual, eu botei uma ampolazinha do tempo como se fosse, que foi somando, né? E nisso se dividiu em duas partes, até surgir a ideia das abordagens. Aí, vou pensando ainda dentro do meu mapa conceitual, que aí surge a proposta do Sanches, né? Já pensando nos dois textos. Que surge a proposta do Sanches, que na minha cabeça ele tentou juntar isso tudo, só que ainda, para mim, ainda é muito complicado enxergar a ideia dessa sistematização, dessa ideia de quebrar a dicotomia. Ainda é muito complicado para mim conseguir entender isso, essa nova ideia. Tá, legal. Quem mais, gente? André, o que é que você compreendeu? Pode. Primeiro que eu gostei muito da forma como eles trouxeram os termos dentro do texto e me esclareceram que tendências são diferentes de abordagens e a concepção de trabalhar esses termos de maneira que a gente pudesse interpretá-los e trazer por todas as gerações quais as ideias de tendências e quais as ideias de abordagens que cada autor trazia. E a ideia também de que, se você for parar para observar, muitas delas como é que eu posso dizer? São muito parecidas. As divisões, elas acontecem por algumas especificidades de algumas ideias de autores, e aí vem a divisão, né, de cada tendência ou de cada abordagem. Mas elas se interrelacionam, André. Isso. Elas se interrelacionam. Isso. E aí isso foi o interessante. E como a Esté falou, esse apanhado histórico meio que dá para fazer a gente observar a evolução das ideias durante todos os anos, mas que
nenhuma se dividiu completamente, ou nenhuma se excluiu completamente, que cada uma foi evoluindo e hoje nós temos os ideais que a gente tem hoje, né? É isso. Ok. Alguém mais? Pode falar, professor? Pode, Pronto, Carlos. eu achei, pelo que eu vi, né, estou terminando ainda do campus, mas o do Sanches também teve muita coisa que até surgiu uma pontinha, como a Esther falou aí, dessa questão da divisão que eles fazem, né? Embora ele faça todo esse aporte com relação às ciências, né, a própria educação física se apoiou no decorrer do tempo, e daí entra também na questão das abordagens, para a gente poder entender um pouco melhor. Mas quando ele chega no final, que ele faz também essa questão da sugestão, ainda assim você ainda fica meio que se corroendo ainda, porque ainda dá para ver ainda um pouquinho dessa divisão que ele mesmo aponta com a divisão cultural e a divisão biológica. Né? Isso. Então, ainda assim, embora seja também uma sugestão, ainda assim a gente consegue dar uma analisada junto a tudo que ele falou no próprio artigo. Interessante que vocês trazer também esses questionamentos, porque hoje, especificamente, a gente não vai trabalhar com um ou outro texto. Na próxima aula, a gente vai tirar as dúvidas, né, desses dois textos. Eu vou explanar de modo geral hoje, e aí na próxima aula, porque como vocês só entregariam o trabalho amanhã, eu sei que alguns só deixam para terminar a leitura no último dia. Então, hoje eu vou falar de modo geral, e aí na próxima quarta-feira, a gente vai tirar as dúvidas e vamos iniciar a abordagem desenvolvimentista. Tá bom? Mais alguém quer falar? Quer explicar um pouquinho sobre qual foi a compreensão inicial sobre as abordagens? O que é que foi mais difícil compreender? Ninguém mais? Oi, professora. Pronto. Dá para me ouvir? Ah, pode falar. Pelo que deu para eu entender, foi que um dos autores, o primeiro autor, o qual a senhora enviou do primeiro texto, ele faz uma linhagem da educação física, colocando 3 temáticas centrais, as quais eu não estou remetendo agora. Enquanto, na segunda leitura, com relação a isso, o autor deixa para, como eu posso dizer, para mostrar que os professores de educação física muitas vezes utilizam de coisas aleatórias para explanar suas aulas, como se fosse apenas de última hora. Como se fizesse suas aulas de última hora, como se sempre fosse a mesma ambientação, o mesmo espaço, o mesmo equipamento que os professores tivessem, como se não tivesse diferenciação entre as escolas, entre os equipamentos, entre os ambientes, piscina, quadra, campos de areia, que alguns colégios têm. E eu vi essa diferenciação dentre os dois autores. Eu achei um pouco interessante. Ok, Iago. Obrigada também. Bom, e aí, gente, o que é que nós vamos tentar compreender hoje? Primeiro, vou começar aqui a apresentação. É importante a gente compreender que, quando a gente está falando de abordagens de ensino da educação física, a gente está fazendo um recorte aí de que, como a educação física é uma área de conhecimento muito ampla, ela é tanto área de conhecimento, ela é uma profissão, como ela é um componente curricular da educação básica, a gente está tratando das abordagens exatamente desse componente curricular da educação básica, que é a educação física escolar. Tá? E essas propostas lógicas, ou teórico-metodológicas, elas vão apresentar possibilidades para esse ensino da educação física na escola, ou seja, o que é que o professor vai privilegiar na sua prática pedagógica e como ele vai dimensionar, né, os conteúdos a serem ensinados, como ele vai avaliar,
como ele vai colocar em ação esses conhecimentos junto aos alunos, para que, então, ocorra aí a aprendizagem desses conteúdos nas aulas de educação física. E aí vocês viram que nós vamos ter diferentes vertentes, algumas vertentes mais biologicistas e algumas vertentes mais pedagógicas e também culturais, tá? E aí esse cenário aí é o que a gente tem na educação física, né? A gente tem o esporte, a gente tem a saúde, a gente tem os jogos e brincadeiras, né? A gente tem aí as diferentes possibilidades para que o aluno possa se inserir e aprender os conteúdos da educação física. Então, as imagens, elas vão demonstrar um pouco isso. Entender que a educação física é relacionada com uma série de conhecimentos. Há conteúdos que vão desde as lutas, esporte, lazer, ginástica, estética, qualidade de vida, jogos cooperativos e competitivos, conhecimento sobre o corpo, avaliação física, e por aí vai, né? São vários os elementos. O que é que a gente tem ainda hoje presente na educação física? Embora a gente já tenha tido uma grande evolução, nós continuamos tendo ainda na educação física escolar, em alguns momentos, uma prática que está sendo reprodutora apenas da aptidão física e do esporte. E isso vem promovendo em alguns alunos, pelo distanciamento que eles têm dessas duas concepções da aptidão física e o esporte, a evasão das aulas de educação física. A gente tem ainda algumas condutas tecnicistas e reducionistas na área da educação física, aulas que não têm sentido e significado para o aluno, desvalorização das próprias aulas por não entender a importância desse conteúdo, e também algumas aulas descontextualizadas. Então, todo esse panorama que a gente tem hoje, era também um panorama que nós tínhamos anteriormente. Claro que ele foi se modificando. E ele foi se modificando exatamente pela contribuição que esses estudos das abordagens trouxe para a área. Vocês vão dizer assim, mas é pouco, né, o que a gente já evoluiu. Não, eu acho que a gente já evoluiu bastante em relação a essa temática, teoricamente. Na prática, eu acho que ainda falta a gente caminhar um pouco com relação a esse conteúdo. Se tiver perguntas, vocês podem ou escrever ou podem interromper, que aí eu paro, tá? Então, a gente tem aí a educação física como área acadêmica, como uma disciplina escolar e pedagógica, como um conjunto de práticas sistematizadas e como profissão, né? Como profissão, é como o que vocês estão estudando na formação inicial, a licenciatura ou bacharelado, né? Como disciplina pedagógica, que é a área que a gente mais estuda nessa disciplina. Conjunto de práticas sistematizadas é o que a gente tem, de modo geral, na sociedade, quando as pessoas relacionam muito a educação física com a atividade física, e como área acadêmica ou como área de conhecimento, que inclusive hoje a gente tem aí a formação inicial, mestrado e doutorado. E aí a gente tem a educação física, aí na visão de vários autores, né, são algumas definições da área da educação física a partir objetivos, né, da educação física a partir de alguns autores. É uma praxis social que tem uma relação com o plano sociocultural e político. Então, o coletivo de autores, ele vai trazer muito explícita essa relação, né, desse contexto social, cultural e político da educação física. É uma disciplina que trata, na escola, de forma pedagógica, um conhecimento de uma área denominada de cultura corporal, embora a gente vai analisar que anteriormente tinha uma relação muito forte com a aptidão física e com o esporte. É um componente curricular, né, responsável aí pela transmissão e reconstrução das manifestações corporais dentro da escola, e é uma disciplina pedagógica que tem por objetivo proporcionar aos alunos a integração e o conhecimento acerca dos diferentes elementos da cultura corporal do movimento. E aí, nos textos, vocês vão ver uma certa discussão também sobre essa cultura corporal do movimento, cultura do movimento, ou apenas cultura corporal. São questões apenas terminológicas, mas que, a partir das perspectivas desses autores, apresentam suas distinções. E a
gente tem uma primeira forma sistematizada de apresentar historicamente a educação física, a partir das tendências pedagógicas, que historicamente elas representaram em determinado momento histórico. E aí a gente tem o Giraldelli Júnior, que vocês, inclusive, têm o texto que a gente tratou na aula passada, com as concepções higienista, militarista, pedagogicista e tecnicista e esportivista. A gente tem aí também a perspectiva do Castellani no livro Educação Física no Brasil, a História que Não Se Conta, onde ele vai trabalhar inicialmente a perspectiva biologicista, que tem a ver com a concepção higienista, psicopedagogicista, que tem a ver com a tendência, né, pedagogicista e competitivista, e a histórico-crítica, que tem a ver aí com a perspectiva mais progressista na área da educação física. Até aí, tudo bem? Sim, sim. Ok. Quem puder, liga o microfone, pelo menos para dizer assim, sim, sim, não, não. Aí nós temos, então, outras classificações, né, que é o que o autor Campos vai apresentar. Nós temos as propostas de abordagens propositivas e não propositivas. O que é isso? Propositivas, nós temos ainda as sistematizadas e as não sistematizadas. O que essas abordagens propositivas, elas trazem? Elas apresentam elementos teóricos, metodológicos, para que o professor possa implementar as suas aulas. Quando a gente fala propositivas sistematizadas, é que elas apresentam como deve ser trabalhada essa abordagem nos diferentes níveis de ensino. Um exemplo disso, a abordagem crítico-superadora. Ela é uma abordagem propositiva sistematizada. Ela diz exatamente o que deve ser trabalhado no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, e por aí vai. Já a abordagem desenvolvimentista, ela é uma proposta propositiva não sistematizada. Ela apresenta os grandes elementos que o professor pode subsidiar a sua prática pedagógica, como, por exemplo, os elementos que envolvem a aprendizagem motora e o desenvolvimento motor. Ou seja, o professor ele vai ter como base o desenvolvimento da aprendizagem motora e o desenvolvimento motor. No entanto, isso não está sistematizado de nível de ensino para nível de ensino. Ele não diz o que deve ser trabalhado no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Isso é uma competência que o professor vai ter que incluir a partir do estudo propositivo dessa abordagem, certo? E a gente tem também as abordagens não propositivas, que são as grandes perspectivas fenomenológica, sociológica e cultural. Ou seja, vocês vão encontrar no livro Educação Física entre a escola, eu não estou lembrando o nome agora, eu até tenho o livro aqui, Educação Física na Escola, eu não lembro o nome do livro, mas ele traz uma perspectiva fenomenológica. E tem o livro Educação Física e Sociedade, do Mauro Betti, que é uma perspectiva sociológica da educação física. E a gente tem o livro do Josimar Daolio, que apresenta uma perspectiva cultural. Então, são formas de compreender o ensino da educação física, no entanto, eles não apresentam uma proposta específica de como deve ser trabalhado os conhecimentos na área da educação física, ok? Até aqui, tudo ok? E a gente tem as abordagens propositivas não sistematizadas, a gente tem aí alguma, desenvolvimentista, aulas abertas à experimentação, construtivista, crítico-emancipatória e a plural. A desenvolvimentista, do Gotani, construtivista, a gente tem aí do Freire, né, João Batista Freire, aulas abertas à experimentação do Ralph Laguine, crítico-emancipatória do Eleanor Kunz e a plural do Josimar Daolio. Tá? É importante associar as abordagens com os respectivos autores para que vocês possam ir, aos poucos, se familiarizando e, muitas vezes, quando tem questões de concurso, às vezes você consegue acertar
a questão, porque você associa com o nome do autor e vê que o autor que está ali é o autor errado, então é importante fazer essa associação. A gente tem as abordagens propositivas sistematizadas, né? A gente tem, no livro Aptidão Física Relacionada à Saúde, meu Deus, esqueci o nome dele também agora, que é da Saúde Renovada, onde ele do Narras, onde ele vai apresentar exatamente de forma sistematizada o que deve ser ensinado nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. O livro praticamente apresenta uma proposta para o ensino médio, embora você possa utilizá-lo também nas séries finais do ensino fundamental. O Marcos Narras, ele traz, juntamente com o Guedes, essa proposta de forma muito sistematizada. Um outro autor que tem sistematizado bastante aulas, né, e sistematizado, inclusive, para os níveis de ensino, é o Marcos Garcia Neira, na perspectiva da pedagogia da cultura corporal, né, a partir da contextualização, da tematização, né, e da avaliação, você consegue experimentar aulas a partir da perspectiva da pedagogia da cultura corporal. E no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, né, do Brat, da Celita Farel, né, e do próprio Lino Castellani, vocês vão encontrar também uma perspectiva sistematizada e propositiva, que é a abordagem crítico-superadora. Então, essas propostas, então, vocês conseguem identificar por que são propositivas sistematizadas e por que são propositivas não sistematizadas. E a gente tem aí, ó, o Castellani Filho, ele faz toda essa estruturação na sua obra também, no livro Educação Física no Brasil, a História que Não se conta. Eleni? Oi. Eleni, desculpa interromper, tu pode repetir de novo, assim, tipo, os teus 40 últimos segundos de fala, esse final aí, justificando por que é propositiva, não sistematizada, sistematizada, porque cortou aqui para mim. Pronto. O que é a propositiva sistematizada? É quando os autores propõem aspectos metodológicos, conteúdos, objetivos da educação física para serem inseridos em cada nível de ensino. Ou seja, eles vão apresentar uma proposta sistematizada do que deve ser desenvolvido nos diferentes níveis de ensino. Já as propositivas não sistematizadas, elas também apresentam uma proposta de ensino para a educação física. No entanto, compete ao professor fazer a sistematização nos diferentes níveis de ensino. Deu para entender agora? Deu sim, Eleni, perfeito. Obrigado. Pronto. E a gente tem aí, para o Lino Castellani, para o Castellani Filho, né, ele já tem uma outra terminologia. As concepções não propositivas continuam sendo as mesmas, a fenomenológica, do Wagner Vey Moreira, o Mauro Betti e o Josimar Daolio. Mauro Betti com a perspectiva sociológica e Josimar Daolio com a perspectiva cultural. Já as propositivas não sistematizadas, elas coincidem, desenvolvimentista, construtivista, plural, aulas abertas e crítico-emancipatória. Eu até diria que a crítico-emancipatória, né, o Elenor Kunz, ele tentou sistematizar, em uma das suas obras, ele tenta sistematizar para o nível, para as séries iniciais, né, mas eu creio que na época em que o Lino Castellani fez a pesquisa, essa obra ainda não estava finalizada, mas ele buscou sistematizar, né, já no final da proposição da sua abordagem crítico-emancipatória. E aí, as sistematizadas, ele considera a aptidão física e a crítico-superadora. Ele também não incluiu a do Marcos Garcia Neira, porque ela é bem recente. Ela já é, né, de 98, 99 para cá, tá? Às vezes, gente, embora um livro seja publicado em 99, a pesquisa foi finalizada 3 anos antes. É porque a gente é muito difícil publicar no nosso país. Hoje está bem mais fácil, mas naquela época, até a década de 90, era muito difícil publicar. E aí a gente tem uma grande autora, que foi a idealizadora, vamos dizer assim, dessas perspectivas da educação física na escola, que foi a professora Soraya Darido, nas suas 2 obras, uma que é a que eu apresentei para vocês, está como texto 7, que é
Educação Física na Escola, Questões e Reflexões. No primeiro capítulo desse livro, a partir da tese de doutorado dela, que foi sobre as questões de aprendizagem, mas numa perspectiva motora, ela fez uma análise de todas as abordagens, né? E essas terminologias, elas vêm a partir, né, desses estudos da Soraya em 99. E em 2003, no livro Azul, né, ela também apresenta de forma detida e separada cada uma dessas abordagens, inclusive inserindo exemplos de aulas. E aí a Soraya, ela reconhece todas essas abordagens que estão aí: desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora, saúde renovada, sistêmica, psicomotricidade, crítico-emancipatória, jogos cooperativos, abordagem cultural e os parâmetros curriculares, né? Diferentemente da professora Soraya, como outros autores também, para mim, os PCNs, eles não se enquadram como uma abordagem, porque, na verdade, os próprios PCNs, eles fazem menção às diferentes abordagens, né? Então, na verdade, ele consegue fazer a junção de várias perspectivas teórico-metodológicas para fazer a proposição dos parâmetros curriculares, tá? Mas eu creio que, na época, de forma sistematizada, ela buscou apresentar, porque os PCNs, eles são ainda, né, um documento de grande referência para muitos professores na escola. Aí a gente tem as grandes perspectivas da educação física, que dentro dessas perspectivas da educação física se encontram as abordagens. Uma perspectiva biológico-funcional, que tem um caráter eminentemente biológico, e uma perspectiva funcionalista da área. Uma perspectiva técnico-esportivista, que trabalha muito na vertente do esporte. Formativo-recreativa, e o próprio nome já diz, que tem o viés da recreação, do jogo, da ludicidade, da brincadeira. Uma perspectiva militarista, que muito voltada para a questão do tecnicismo também. Uma perspectiva crítica e uma perspectiva psicopedagogicista, mais voltado para as questões pedagógicas, que incluiria aí a psicomotricidade. Então, vocês vão ver, aqui um resumo, eu não vou ler, eu vou deixar para que vocês possam depois, isso como um objetivo de estudo, vocês vão estudar. Eu já falei de forma resumida cada uma delas. O que eu vou apresentar aqui é como é que essas abordagens, elas se encontram. Dentro da perspectiva biológica funcional, nós temos duas abordagens, a desenvolvimentista e a saúde renovada, que tem um viés biológico, que tem um viés de estudar os processos de desenvolvimento e do desenvolvimento motor, da aprendizagem motora, da atividade física, da saúde, da qualidade de vida. A gente tem uma perspectiva psicopedagogicista, com a psicomotricidade e a abordagem construtivista. Ambas trazem autores de referência na área psicopedagógica, como Vygotsky, Vallon e Piaget, tanto que a abordagem construtivista, ela traz os níveis, ou seja, as fases de desenvolvimento e de aprendizagem a partir de Piaget, né, e a psicomotricidade a partir do Lebouche. Então, são duas perspectivas aí que são muito próximas. A principal diferença delas é realmente o viés psicopedagogicista, que vai estar mais em uma, que é na abordagem da psicomotricidade, e o viés mais pedagogicista na abordagem construtivista. A gente tem aí uma perspectiva formativo-recreativa, que são os jogos cooperativos, que durante um determinado período foram muito difundidos no Brasil, né, com a caravana dos jogos cooperativos, que era do Fábio Ottuzzi Broto, que na década de 90 tinha a sua caravana e difundiu bastante os jogos cooperativos. A perspectiva técnico-esportiva, que é ainda muito difundida na escola, com uma perspectiva aí de trabalhar o esporte. Professora, o Adriano está com dificuldade no slide. Qual? Vai, Adriano, vai tua voz.
Tá bem lento, o slide tá parado. Não, Eleni, eu acho que vai. Agora apareceu. Eu acho que é a minha internet. Deve ser, porque tava parado, tava com meia hora que tava parado naquela das propositivas não sistematizadas. Aí eu pensei assim, ou a minha internet tá muito ruim, ou ela tá esquecendo de passar o slide. Mas acho que é a internet aqui. Adriano, mas assim, tu consegue escutar a professora de boa? Consigo. Pois então, tu vai lá no Cigar e baixa o slide que ela enviou, que aí tu consegue acompanhar pelo áudio e pelo slide no teu, que é bem melhor do que eu ficar aguardando e ficar atrasado em relação ao slide. Tá bom. Beleza. Porque às vezes é realmente a conexão, né? Eu até já tinha pensado em ver se a gente vai combinar, talvez, para a Ivna sempre ter também os slides, porque no momento em que tiver ruim, ela pode apresentar. E aí a gente tem a perspectiva crítica, com as abordagens crítico-superadora, crítico-emancipatória e aulas abertas à experimentação, e temos mais uma, que é a abordagem da cultura corporal. Até aqui tudo bem? Eleni. Oi. É porque me surgiu aqui uma dúvida agora, não é tanto para o contexto da educação física escolar. Assim, só uma curiosidade mesmo. Tá. Quando se vai fazer um currículo, né, para a grade de um curso de graduação, né, a nossa grade do nosso curso. Como é que isso acontece? Tipo, quais são os critérios que vocês usam para incluir tudo isso e formar a nossa grade? Pronto. Existe umas diretrizes, né? As diretrizes curriculares nacionais, que são as DCNs, né? Uhum. E nessas DCNs, por exemplo, as novas atuais, que é a de 2015, que já deveriam ter sido implementadas, ela tem como viés, para você ter um exemplo, nós vamos ter que implementar no currículo a Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular é exatamente aquilo que os professores vão utilizar nas escolas. E existem lá um conjunto de conhecimentos, por exemplo, relacionados à pesquisa, conhecimento do corpo humano e da sociedade, conhecimento específico da área da educação física. Então, são dados grandes áreas, e dentro dessas grandes áreas existe uma carga horária que cada currículo tem que cumprir. A mesma coisa que vocês vão fazer quando chegarem à escola. Por exemplo, vocês vão ter a base nacional, e a partir da base, vocês vão ter que implementar o jogo e a brincadeira, as lutas, as práticas corporais de aventura, né, o esporte, a dança. Então, do currículo de formação inicial é a mesma coisa. Existem as diretrizes curriculares nacionais, e essas diretrizes, elas têm grandes áreas de conhecimento que tem que dividir aí as 3.200 horas em cada uma dessas áreas. Deu para entender? E esse conhecimento sobre as abordagens é um conhecimento específico da área da educação física escolar, que tem que ter um número mínimo de disciplinas, como a gente tem no nosso currículo, educação física na educação infantil, educação física no ensino fundamental e médio, currículos e programas, e essas outras disciplinas como optativas, que são as horas livres, vamos dizer assim, dos alunos. Uhum. Certo? E o que faz determinar a carga horária de cada uma? Porque, assim, em contato com outras pessoas de outras universidades, né, elas já ouvi relatos de algumas disciplinas nossas que tem na delas que a carga horária é muito maior e a nossa é menor, ou vice-versa, entendeu? Que a nossa é bem maior e a delas menor. Então, assim, tem alguma outra coisa que determina isso? Alguma influência? Tem. As influências são principalmente as relações de poder na constituição desse currículo. Por exemplo, no momento de elaboração de um currículo, antigamente contava muito. Nós temos professores no nosso curso que são eminentemente do bacharelado e professores que são eminentemente da licenciatura. Só que como esse currículo ele tem que se constituir mais ou menos de forma equilibrada para que os professores possam atender aos dois cursos, muitas vezes as disciplinas da licenciatura, elas ainda têm uma carga horária um pouco menor, porque, por exemplo, vocês têm uma carga muito grande
da prática esportiva. Vocês têm o ensino do basquete, do vôlei, do handebol, futebol e futsal, treinamento esportivo. Então, todas essas disciplinas, elas requerem uma carga horária e que muitas vezes, na hora de barganhar a carga horária, como o nosso grupo muitas vezes é menor, a gente acaba perdendo carga horária, entendeu? Então, ainda tem, como qualquer constituição de currículo, as relações de poder, elas ainda são muito, muito fortes, né? Então, vai barganhar, vai justificar, vai entrar em discussão, entra em votação, e aí, muitas vezes, acaba perdendo, né? Mas nós temos outras disciplinas que também trabalham com esses conteúdos, como a didática da educação física, né? Então, não são só essas disciplinas que trabalham com a especificidade da educação física escolar. E ainda tem as disciplinas optativas que vocês podem fazer o caminho que vocês consideram mais pertinente. Ok? Tá certo. Obrigada. Aí nós temos também a pedagogia da cultura corporal ou multicultural crítica. Bom, e aí, quais são as especificidades da educação física, né? A gente tem aí grandes especificidades. A intervenção na área da educação física precisa ser compreendida na dimensão do corpo, do movimento, da prática do esporte, da saúde e muitas outras dimensões. Eu coloquei essas para a gente ter uma ideia de como a nossa área ela é ampla, né? De como nós trabalhamos com alguns aspectos que são específicos da educação física, mas que, ao mesmo tempo, também podem ter uma intervenção direta de outras disciplinas, né? E aí nós temos aí também, precisa ser compreendida na sua multidimensionalidade, por exemplo, no jogo, na ginástica, nas lutas, nas atividades rítmicas, que são esses conteúdos que diferem, ou seja, que denotam a especificidade da educação física. Embora o jogo seja utilizado pela língua portuguesa, pela matemática, o jogo é utilizado como estratégia de ensino. E na educação física ele é utilizado como conteúdo, e não apenas como estratégia. Ele é também utilizado como estratégia metodológica. Mas o que difere a utilização do jogo na educação física, por exemplo, do jogo na língua portuguesa, é que o jogo lá na língua portuguesa, ele não é tratado como um conhecimento construído historicamente pela humanidade, mas sim como um recurso metodológico que o professor usa para tornar a aprendizagem mais significativa para o aluno. Então, as lutas, as atividades rítmicas, a ginástica, são conteúdos específicos da educação física. A história, ela pode até estudar o conteúdo lutas, mas não na dimensão específica como a educação física ela estuda. Temos aí outros especificidades, como organismo humano em movimento, corpo, saúde, beleza, contemporaneidade, mídias, né? Então, fazer trabalho são especificidades que competem à educação física. E aí a gente tem duas grandes vertentes, né? Que é a educação física tradicional e uma educação física mais progressista. Dentro dessa perspectiva mais tradicional, de um ensino, da qual o professor ensina e o aluno reproduz, o aluno tem uma formação acrítica e reprodutora, ele apenas vai repetir esses conteúdos ou vai realizar de forma prática esses conteúdos sem necessariamente ter uma intervenção mais ativa, mais dialógica, mais participativa. São essas as abordagens: saúde renovada, psicomotricidade, construtivista, desenvolvimentista e técnico-esportivo. A gente já tem uma perspectiva mais crítica, que busca uma formação mais participativa, mais ativa. O estudante ele já tem uma participação e uma interação dialógica muito maior nas aulas, e são essas as abordagens crítico-superadora, emancipatória, pedagogia da cultura corporal e parâmetros curriculares. Tá? E para a gente só fazer um resumo breve, né, eu tentei fazer alguns slides que mostram, de forma resumida, algumas características gerais das abordagens. A gente tem aí a abordagem desenvolvimentista, que é a que a gente vai tratar na próxima aula, onde o objetivo principal é o conhecimento acerca dos aspectos motores e da aprendizagem motora.
seja, o professor, ele precisa conhecer e conhecer bem como é que se processa a aquisição de habilidades, né? Como é que se dá a aquisição de padrões de movimento para o comportamento motor, para a aprendizagem das habilidades motoras. O professor ele tem que ter um conhecimento muito profundo sobre o crescimento físico e o desenvolvimento motor, e o movimento é como meio e fim, né, nesse processo de ensino e aprendizagem da educação física. Então, esses grandes termos são muito associados à abordagem desenvolvimentista. Então, tem um livro, inclusive, que é a abordagem desenvolvimentista, que é do Galarrou, que foi onde o próprio Gotani, ele teve uma leitura, né, para fazer a proposição da abordagem desenvolvimentista. E no próprio livro da abordagem desenvolvimentista, vocês vão identificar os padrões de movimento, né, as habilidades locomotoras, as habilidades de adaptação, né, e as habilidades estabilizadoras. Então, vocês ouviram trabalharam com esse tema na disciplina de aprendizagem motora, né? Não tem uma disciplina, acho que é aprendizagem motora, ou é desenvolvimento motor, né? Então, essa disciplina, ela é a base da abordagem desenvolvimentista. Tem ambas, professor. Como? Tem ambas. Pronto, são as duas, né? Primeiro desenvolvimento e depois aprendizagem. Pronto, é porque na época que eu fiz como aluna, elas eram juntas, era desenvolvimento e aprendizagem motora, era uma disciplina só, de 6 créditos. Hoje vocês fazem as duas separadas, né? Então, aqui, Exato. por exemplo, tem algumas imagens que vão apresentar um pouco como é essa aula. Vejam que a abordagem desenvolvimentista, ela atende a um público específico, ela praticamente deve ser desenvolvida durante todas as séries iniciais até as séries finais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 9º ano, aumentando o nível de complexidade de cada tarefa a ser executada, porque os padrões de movimento, eles também vão sendo modificados, né? No início, quando o aluno vai receber ou lançar uma bola, existe um padrão de movimento. Então, quando ele tem 10 anos, o padrão de movimento é 1. Quando ele está lá, já no finalzinho do ensino fundamental, no 9º ano, com 14 anos, o padrão de movimento é completamente diferente, ou deveria ser, né? Mas muitas vezes não é assim também que acontece. Aí são mais alguns exemplos de algumas imagens, né, que vão representar isso. A abordagem desenvolvimentista, ela busca fundamentar nos processos de aprendizagem e de desenvolvimento, visa caracterizar a progressão normal do crescimento físico, do desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social, na aprendizagem motora, ou seja, o foco é na aprendizagem motora. E em função dessas características, do que o aluno apresenta em cada fase, em cada faixa etária, ele vai desenvolver a sua aula a partir dessas características e sugerir aspectos relevantes para o desempenho curricular do aluno, né? Então, ele vai trabalhar primeiro as habilidades motoras básicas, depois as habilidades motoras específicas e depois as habilidades motoras especializadas, que é exatamente o que vocês aprenderam lá na disciplina de desenvolvimento motor. Propõe a organização dos conteúdos a partir das características do comportamento motor dos alunos, e aí é importante a gente pensar assim, se eu tenho, numa mesma turma, 30 alunos, eu não posso querer que o comportamento motor desses 30 alunos seja o mesmo, então eu vou ter que ter, no mínimo, parâmetros para mais e para menos, para poder também avaliar esses alunos. Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho que conhecer exatamente como é que se processa o desenvolvimento motor e a aprendizagem motora desse grupo específico de alunos. O movimento é o principal meio e fim da educação física, porque os alunos vão ter que repetir, reproduzir o movimento para aperfeiçoar, porque a abordagem desenvolvimentista, ela parte do pressuposto de que a aprendizagem dos comportamentos motores e a aprendizagem motora, ela vai se dar a partir de quanto mais eu exercito,
quanto mais movimento eu faço, melhor aperfeiçoado eu vou estar com relação ao desenvolvimento motor e à aprendizagem motora, certo? Se eu quero aprender a saltar com uma habilidade motora básica, apenas para saltar, né, na educação infantil, para que lá no futuro, quando eu for fazer o salto sobre as barreiras, por exemplo, né, esse meu padrão ele já esteja bem mais especializado. Então, isso vai ter que começar o salto desde lá do primeiro ano, só para dar um exemplo, né? A proposta ela estabeleceu uma classificação hierárquica dos movimentos, né, dos seres humanos para todo o ciclo da vida, desde a fase pré-natal até o surgimento dos movimentos culturalmente determinados, que aí é uma crítica também que é feita à abordagem, que ele entende que a partir, né, da adolescência começam aí os movimentos culturalmente determinados. Só que, na verdade, nós não temos como fazer essa distinção, né, de onde é que começam os movimentos que são culturalmente determinados, como a dança, que é o que o Botani traz no próprio livro, né? São as habilidades mais subjetivas, vamos dizer assim, né? Como a dança, a ginástica, a gente não pode determinar que elas só vão surgir, né, lá na adolescência. Então, essa é uma das críticas que também foi feita para o Botani. Os demais slides, vou deixar para passar à medida em que a gente for apresentando cada uma das abordagens. Aqui estão todas para que vocês já possam ir se socializando com elas. Mas isso não quer dizer que eu vou apresentar todas hoje, tá? Porque também nem daria tempo e o objetivo nem é esse. Aqui, tudo bem? Estão conseguindo, pelo menos, compreender em linhas gerais? Hello? Eleni. Oi, Adriana. Eu, assim, às vezes eu fico... Porque, por exemplo, não sei como é que eu vou falar. A gente acaba tendo, tipo, eu pelo menos acabo tendo um conflito muito grande, um questionamento muito grande no que diz respeito assim, por exemplo, a gente passa a criticar algumas dessas abordagens, a gente sabe que todas as abordagens apresentam avanços e limitações, né? Sim. E aí eu fico pensando em como, assim, os desafios na prática docente que a gente vai ter, por exemplo, como é que eu vou trabalhar os conteúdos, porque a gente sabe que os documentos que a gente tem que se referenciar, como a BNCC, os documentos curriculares, eles têm lá as competências e que obrigam, abarcam a ideia de que a gente tem que trabalhar em determinada faixa etária com crianças, movimentos motores finos, né? Enfim, vários tipos de movimento. E aí eu fico me questionando assim, por exemplo, se eu sou um professor que defende mais uma ideia progressista, né, uma perspectiva mais crítica, eu fico assim, pensando, onde é que vai estar não sei como é que eu posso falar, tipo assim, o meu conflito interno entre, poxa, eu sou contra essa abordagem, porque ela é uma abordagem acrítica e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar os conteúdos que está presente nela, e tal, e aí eu queria que tu falasse um pouco assim de como é essa coisa de planejar e pensar em abarcar os conteúdos de várias, se é preciso abarcar os conteúdos de várias abordagens, ou como fazer isso de uma forma que a gente não se prenda ao ensino tradicional, com abordagens meramente tecnicistas, reprodutoras e acríticas, mas também não deixar de trabalhar conteúdos que estão nos documentos aí, que usam para, né, entre aspas, que é para a gente se referenciar, mas quando na verdade é para tirar a autonomia docente. Mas, enfim, como fazer isso? Eu entendi. Entendeu, né? Eu entendo perfeitamente o teu questionamento, porque, na verdade, o que as abordagens vão trazer, elas não vão trazer exatamente como é que eu posso dizer, uma estrutura fechada na qual o professor tem que se adequar, né? Eu não posso confundir a abordagem de ensino com a minha prática docente. A minha prática docente ela é muito mais ampla, né? Ela envolve uma concepção de aluno, ela envolve uma concepção de escola, de sociedade, ela envolve princípios curriculares, princípios pedagógicos que eu tenho que seguir na minha prática pedagógica. E o que a abordagem traz
Na verdade, quando a gente fala da abordagem desenvolvimentista, o Gotani ele faz defesa por um objeto de estudo específico para a educação física, que é o desenvolvimento motor. Isso não significa que o Adriano não possa trabalhar os conhecimentos relacionados ao desenvolvimento motor, à aprendizagem motora, com o aluno na sua aula. É um conhecimento específico da educação física. Você vai ter que trabalhar as habilidades motoras básicas, as habilidades motoras específicas, as habilidades motoras especializadas. No momento em que eu estou trabalhando um jogo, um pega-pega, por exemplo, ali estão presentes as habilidades motoras básicas, como correr, saltar, agachar, levantar, deslocar para o lado, para a direita, para a esquerda, e ali estão envolvidos também os elementos da psicomotricidade, como coordenação motora fina, no momento em que eu jogo uma bolinha pequena e pego essa bolinha de volta, ou a orientação espaço-temporal, a organização da lateralidade, o conhecimento sobre o corpo, né, que é como é que a psicomotricidade chama? É o esquema corporal. Então, veja que esses conhecimentos, embora eles estejam presentes nas abordagens, o que eles vão defender é que esse é o único viés, né? E, na verdade, quando você tem uma perspectiva progressista da área, você vai conseguir trabalhar os conteúdos dessas proposições teórico-metodológicas de forma a fazer com que o seu aluno tenha uma participação ativa. Você vai fazer com que o aluno compreenda o conceito, né, do que são as habilidades motoras básicas, sem necessariamente ter uma visão apenas reprodutivista, ou apenas de estar repetindo e repetindo o mesmo movimento. Você pode variar a forma com que você vai desenvolver o pega-pega, né? Você vai variar a forma com que você vai fazer com que o seu aluno conheça o jogo, o esporte, a dança. Então, não é necessariamente utilizar a abordagem única e exclusiva em si, né? E com o passar do tempo, acho que vocês não precisam trazer algumas preocupações para antecipando essas preocupações. No momento oportuno, esses conhecimentos eles vão se encaixando, né? No momento em que eu adentro a escola, em que eu conheço a realidade do contexto, em que eu conheço a minha turma, vocês vão começando a organizar a prática docente de vocês, que ela é muito mais ampla do que as abordagens, né? As abordagens, elas vão favorecer conhecimentos para que vocês possam ter condições e competências para fazer uma escolha adequada de como, o que trabalhar, como trabalhar com os alunos, né? Como avaliar, por que avaliar de tal forma ou de outra. Então, esses conhecimentos, eles são importantes, mas não necessariamente para serem aplicados tal como a gente está vendo aqui. Mas no futuro, vocês conseguem ir pensando esses elementos para constituir gradativamente a prática pedagógica de vocês. Deu para entender um pouco? Deu para responder um pouco? Deu sim, Aline. Obrigado, viu? Tá bom. E a Ivna coloca aí. Pode falar, Ivna. Fala aí. Dá esse exemplo. Então, durante o estágio, né, da licenciatura, a gente estava conversando com o professor, né, da turma, que eu estava numa escola particular, e ele disse que prefere trabalhar o desenvolvimento motor. Então, eu via que ele fazia mais brincadeiras voltadas a isso, né? Eram brincadeiras mesmo, ou atividades guiadas, né? Então, eu vi aquele processo, eu vi que os meninos também se interessavam por isso. O professor pediu que eu continuasse isso na aula que eu ia dar, né? Porque no estágio precisa essa intervenção. Então, eu fiz, assim, uma história, e a gente estava viajando, ia para Disney, mas aí o avião caiu num lugar, olha a história, gente, caiu num lugar deserto e só tinha uma ponte. E essa ponte era muito frágil, eu vou ligar a câmera para vocês me verem. E essa ponte era muito frágil para a gente ir com os 2 pés, né? Olha aí a ideia. E aí, cada um ia, um de cada vez, com um só pé, pulando esses bambolês, esse arco, né, que estava em
em fila, e aí a gente foi trabalhando salto, a gente foi trabalhando equilíbrio, e dentro dessas histórias eles começaram a perceber isso, e depois dessa ida e volta, né, da ponte, para a gente se salvar, eles estavam melhorando, assim, o salto, eles estavam vendo como é que funciona, então, por que essa perna é diferente? Porque eu consigo com essa e não consigo com essa? Então, vai trazendo isso, a gente não... uma coisa não anula a outra, né? Não é desconexa. Então, quando a gente trabalha isso, é muito interessante, porque tem um retorno deles também, sabe? É um trabalho em conjunto. Então, por isso que eu digo também que é muito importante a gente valorizar o estágio, a gente valorizar bolsas que dão esse acesso da universidade para o nosso campo, né? Como a residência pedagógica, como, por exemplo, outras extensões, outros projetos de extensão, que dá esse acesso maior, dá o que a gente está estudando, porque a gente vai fazer, atuar, né? É muito gostoso essa troca e esse compartilhamento. E aí, é importante que a gente saiba que cada um de vocês, no futuro, né, vão fazer a opção por uma perspectiva metodológica, que vai envolver os princípios filosóficos, os princípios epistemológicos, os conteúdos que vocês vão escolher para ensinar, mas que a constituição da prática docente, ela é algo que ela vai se dar na relação com a escola, com os alunos, com os gestores, né? É muito mais amplo do que só uma abordagem específica em si. Agora, é importante conhecer todas, conhecer quais conteúdos estão presentes em cada uma delas e como é que esses conteúdos podem contribuir para a formação do aluno que você considera importante. Você quer um aluno que vai ser reprodutor, um aluno que vai apenas repetir, ou a formação de um aluno crítico, com capacidade de refletir, com capacidade de se socializar, né, de, no futuro, também compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. Então, essa escolha, ela vai sendo feita nesse percurso. Aí, gente, só para a gente retomar um pouquinho do que eu falei na aula passada, e para que a gente entenda, eu acho que eu apresentei um gráfico na aula passada para vocês. São as diferentes teorias da educação, né? A gente tem as teorias tradicionais, escola novista, libertária, renovada, libertária tem outros. Não vou tentar muito, não. Deixa eu só voltar aqui. E aí, pronto, aqui é que eu queria mostrar. Que são os quadros mais à frente. Que eu falei na aula passada, a gente tem duas grandes vertentes teóricas na educação, que é a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. É como se na educação física fosse a prática mais... Professora? Aqui esse slide não está aparecendo. Tá, não? Não está aparecendo pra gente, não. Peraí, deixa eu voltar. Tá só a tela preta. Pronto, deixa eu parar a apresentação. E vou voltar de novo. Pronto. Na aula passada, agora já dá para ver, né? Já dá para ver. Pronto? Pronto. Agora dá. Pronto, na aula passada, e tem um esquema, que é tipo um esquema gráfico que eu apresentei, onde eu trouxe as teorias da educação a partir de Libânio, Aviane, né? Essa é a do Libânio, pedagogia tradicional e a progressista, que é como se na educação física, nas abordagens, fossem as abordagens tradicionais e as abordagens críticas, tá? Aí a gente tem as posições de Saviani com as teorias não críticas, que é a mesma coisa na educação física, abordagens tradicionais, e as teorias crítico-reprodutivistas, que são as abordagens mais críticas. A gente tem também as teorias da educação de Mizukami. Todo esse conhecimento vocês viram na didática, ou quem não viu, ainda vai ver. Então, na educação, a gente tem as grandes teorias da educação, e na educação física a gente tem as abordagens que dialogam com essas teorias da educação,
né? A teoria tradicional dialoga aí com uma abordagem desenvolvimentista, se assim a gente pode dizer. A teoria humanista, a teoria cognitivista, já dialoga com a psicomotricidade e com a construtivista. A teoria sociocultural de Mizukami já dialoga com as abordagens críticas da educação física. Só para que vocês façam uma relação, né, entre essas teorias da educação e as abordagens da educação física. Então, esses slides que estão aí, eu quero só mostrar para vocês, que depois vocês podem pegar e apenas fazer uma revisão, né, da didática, de que às vezes a gente estuda as coisas separadas e a gente não entende como é que elas se interrelacionam. Então, a gente tem as grandes teorias da educação e a gente tem as abordagens da educação física que foram pensadas a partir dessas teorias da educação. É só para que eu botei o slide lá, mas é só para mostrar para vocês que eles aparecem. Então, hoje, a nossa aula era exatamente tentar trabalhar um pouco essa relação a partir também do texto, mostrar as diferentes perspectivas, né, e as teorias da educação, e também a relação com as perspectivas sistematizadas e não sistematizadas, propositivas e não propositivas, na área da educação física, a partir do texto do Campos. Na próxima aula, e já está postado aí no Siga para vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui, só um minutinho. Só um minuto. Eu coloquei para vocês, para que fique mais fácil de vocês visualizarem. Vou apresentar aqui. Cadê? Pronto. Eu coloquei um quadro, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Conseguem visualizar? Sim. Pronto. Aqui eu Bem tentei... pequeno, mas dá. Não, mas é só para mostrar, eu não vou trabalhar com isso hoje, não, é só para a próxima aula. Eu coloquei para vocês um resumo a partir do texto do Sanches, onde ele coloca as áreas de estudos científicos, a cinesiologia, motricidade humana, cultura corporal de movimento, ciências do esporte, aptidão física relacionada à saúde, que são as 5 grandes áreas. Em seguida, eu coloquei um quadro, onde eu apresento aí, de um lado, um resumo, de forma resumida do texto dele, as abordagens e as características. É só para que vocês tenham como um grande resumo para estudar, tá? Então, foi a partir dele. E aí, para que vocês possam, a partir desse grande quadro, ter essa visão bem geral das abordagens, né, na educação física e algumas características. Da mesma forma, lá também eu coloquei, vou voltar para cá, voltar a parar de apresentar. Vocês também têm o quadro comparativo das abordagens de ensino, que foi baseado também no Campus, que foi o texto que vocês leram. Deixa eu colocar aqui também. Esse quadro também está no Siga. Se vocês estudarem com esses quadros, vocês vão ter já uma noção e saber diferenciar. Então, conseguiram visualizar aí? Ó, tem. Conseguiram visualizar? Sim. Nós temos aí hoje a gente começou a estudar um pouquinho a abordagem desenvolvimentista. Aí, lá, o quadro, ele tem quem é o principal autor, qual é a publicação, qual é a área de base, qual é o objeto de estudo, as referências teóricas, quais são os principais objetivos da educação física, da educação física,
temática que é privilegiada, os conteúdos são organizados, que estratégia metodológica e como é a avaliação. Veja que nesse quadro eu coloquei a desenvolvimentista e a saúde renovada, que são as duas primeiras abordagens, que têm um viés mais biologicista, de uma perspectiva biológico-funcional, e que são uma propositiva não sistematizada e a saúde renovada, a propositiva sistematizada, ok? Aí, logo em seguida, vocês têm um outro quadro, que são as duas que estão mais relacionadas com a perspectiva psicopedagogicista, que é a construtivista e a psicomotricidade. Logo em seguida, vocês têm o início das abordagens críticas, com a crítico-superadora, crítico-emancipatória, aí depois as aulas abertas e a abordagem multicultural crítica. Ok? E aí, em seguida, vocês têm aí, ó, novamente, adaptado do campus, todos aqueles quadros que estão lá, eu coloquei aqui de uma forma melhor, para que vocês tenham tanto ampliado, né, como tem um resumo muito bom de como vocês podem estudar, ok? Então, são essas as nossas informações de hoje, né, os conhecimentos que a gente tinha aqui para sistematizar e apresentar de forma mais organizada. Cabe agora a vocês dar uma olhada, estudar, se tiver dúvida, anotar, e aí na próxima aula a gente volta a conversar e a tirar alguma dúvida sobre esses temas. Nós vamos aprofundar na próxima aula a abordagem desenvolvimentista. É uma abordagem muito interessante, porque vocês já têm alguns conhecimentos advindos da disciplina que já realizaram com a professora Marcela, desenvolvimento e aprendizagem motora, né? E aí, sempre que a gente vai estudar, por exemplo, para esses concursos, é importante a gente saber, basicamente, de quais são os termos chaves principais de cada uma dessas abordagens. Por isso que lá nesses slides que eu estou deixando hoje também, tem lá, quando eu apresentei a abordagem desenvolvimentista, tem lá o comportamento motor no meio, aí tem habilidade, padrão de movimento, que eu vou, inclusive, na próxima aula, começar com algumas questões que já caíram em concursos, para vocês verem como é fácil resolver a questão quando você sabe desses termos chaves, tá bom? Então, acho que é isso que a gente tem por hoje, né, e a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira. Tentem fazer as tarefas que estão propostas, e aí quem não colocou o nome, coloca o nome aqui ainda, porque aí o Vitor está lembrando aqui, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não mais? Então, só agradecer, gente, a vocês. A gente está sempre tentando fazer esse tempo de 1h30, porque é um tempo que a gente considera que ainda a gente consegue ter uma certa atenção, né? E que está sendo produtivo, né? A participação de vocês tem sido muito boa, eu tenho avaliado de forma muito positiva a turma. Ok? Então, tá bom. Tchau, tchau, e até a próxima aula. Vou parar a gravação agora, tá? Um beijo, boneca. Tchau, Tchau. Tchau, professora.